E aí pessoal, bom dia a todos vocês. Estamos juntos mais uma vez aí para a gente meditar hoje sobre o discernimento. Muita gente talvez fala sobre discernir as coisas, principalmente no meio evangélico cristão, mas o discernimento ele é importante em todas as esferas da sociedade. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como discernir as coisas. E normalmente as pessoas espiritualizam muito a questão do discernimento. Vamos ler aqui em 1 Coríntios capítulo 11, verso 28 e 29, onde Paulo chama a atenção de uma igreja em Corinto pelo comportamento deles, um comportamento às vezes extravasivo e incoerente com aquilo que se deveria viver. 1 Coríntios capítulo 11, verso 28 e 29. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba o cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Aqui Paulo está falando sobre a ceia do Senhor e discernir o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo é justamente a igreja, esse ajuntamento de pessoas, essa reunião que eles faziam ali em Corinto para celebrar a ceia do Senhor ou lembrar da morte de Jesus que trouxe salvação a todos. Vamos lá. No grego, discernir pode ser separar, decidir, julgar, fazer distinção. Essa é a questão, como discernir as coisas, ou como separar, como decidir, julgar, como fazer distinção de uma coisa com a outra. Isso é discernimento. Já dá para a gente esclarecer algumas coisas aí. Qual os elementos fundamentais para o discernimento? Qual os elementos fundamentais para o discernimento? Vamos lá. Vejamos em Provérbios capítulo 2 e verso 6. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Discernimento. Conhecimento e entendimento seriam uma palavra-chave aqui. Conhecer os dois lados da história é fundamental para discernir as coisas, ou ter conhecimento de ambos os lados, como funciona cada coisa. É muito importante para discernir. Lembrando que discernir é decidir, julgar, distinguir uma coisa da outra. Como você vai distinguir sem conhecer? Então, Provérbios dá a dica. A sabedoria vem de Deus. E o conhecimento e o entendimento, que é o discernimento. Conhecer os dois lados da história é fundamental para discernir as coisas. Sabedoria e conhecimento nos dá discernimento. Sabedoria e conhecimento te dá discernimento. Ou nós podemos dizer entendimento. Discernir é conhecer. Paulo nos ensina que, se fizermos as coisas sem entendermos o que fazemos, pode nos trazer consequências desagradáveis, como lemos lá em Coríntios. Come e bebe para o seu próprio juízo, ou seja, pode acontecer coisas desagradáveis em que você não gostaria de viver. 1 Coríntios capítulo 11, verso 28, diz veja se aprendeu ou entendeu. É o que Paulo está ensinando aqui. Veja se você aprendeu ou entendeu. Examine-se quando ele diz isso. Se não, procurar entender antes de fazer. Esta dica em qualquer área da vida é de grande valor para salvar qualquer um ou qualquer coisa. Ou seja, se procurar entender antes de fazer, é o que o Paulo está ensinando aí, vocês precisam discernir o corpo antes de fazer o que estão fazendo. Vocês precisam entender como funciona e para quê? Para que você então não sofra consequências daquilo que você está fazendo de maneira errada. É o que Paulo aqui então está procurando ensinar.
Agora vamos para a questão importante. Como discernir espíritos? 1 João, capítulo 4, verso 1. Amados, não deis créditos a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Qual é a questão importante aqui? Como discernir espíritos? Os espíritos são aqueles que inspiram pessoas a se comportarem do jeito que eles, os espíritos, querem. Profetas são aqueles que espalham pelo mundo coisas através da fala e comportamento para que sejam imitados e seguidos. Esses seriam os profetas aí. 1 João capítulo 4, verso 2. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Agora vamos discernir aí. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Confessar, ou seja, conhecer a história de Jesus, ensinar, viver, modelar, entender o propósito. Isso aí seria você conhecer o lado de Deus. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Então vamos conhecer o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. Confessar é o quê? Conhecer a história de Jesus. Ensinar, viver, modelar, entender o propósito. Então nós entendemos aqui o que é o Espírito de Deus. E 1 de João capítulo 4, verso 3. Todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Como então discernir os espíritos? Pelo comportamento. Nós vemos aqui que confessar, e todo aquele que não confessa não conhece a história de Jesus, não ensina sobre Jesus, não vive aquilo que Jesus diz, não modela e não entende o propósito pelo qual Jesus veio. Então, esse aí é o espírito do anticristo, ou aquele que é contra as coisas que Cristo ensina. Como então discernir os espíritos? Pelo comportamento daqueles que espalham a notícia, ou falam, ou se comportam. Tiago 3, verso 11. Pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Tiago 3, verso 14 e o 15, né? A sujeira do coração define o comportamento, espírito, de quem faz, Deus ou o diabo. Então nós chegamos à conclusão de que para discernir, você precisa conhecer, e para discernir os espíritos, você precisa entender o que vem do Espírito de Deus e o que não vem. Beleza? Fica aí com essa palavra para você meditar. Um grande abraço e aprenda a discernir, conhecer os lados, conhecer como funciona, para você ter o conhecimento e a sabedoria e poder chegar ao discernimento. Grande abraço, sou o Vanderlei, até o próximo vídeo, tamo junto.